Bom, pessoal, na aula de hoje aqui, a gente vai estar aqui então mexendo aqui já no Servlet e vai estar trabalhando aqui também com a página que já exibe a lista de veículos. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Primeira coisa, vamos lembrar aqui, na aula passada a gente tinha já criado o projeto, que no caso aqui é o meu projeto concessionário web, lembrando aqui do nome dele, e a gente criou o Servlet, controle Servlet, né? Controller Servlet. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar, por exemplo, a página mostrar veículo, que eu ainda não implementei nada aqui nela, e vou usar ela para exibir a lista de veículos, aqui numa tabelinha. Como essa página é JSP, então eu posso escrever o código aqui, Java misturado com o código HTML, né? E a página aqui, Controller Servlet, eu vou deixar ela só para controlar a parte de requisição e lógica de navegação, acessar os dados, controle de requisição, sabe? Não vou deixar ela com a responsabilidade de gerar a interface do usuário em si, ok? Vou deixar isso como responsabilidade aqui do meu mostrar veículo, tá? Mostrar veículos aqui. Só que antes, para me trabalhar aqui com Servlet, o que vai acontecer? Antes aqui eu tenho que fazer aqui uma correçãozinha, que é o seguinte, aqui na minha classe veículo DAO, é o seguinte, eu tinha feito lá as operações de salvar, deletar, exibir, né, os dados do veículo. Aí tem uma coisinha que eu quero corrigir, que é o seguinte, aqui na classe que veículo DAO, eu tenho aqui um método salvar. Aí vocês vão ver que aqui tem a consulta SQL, certo? Insert, into, veículo, aí vai guardar aqui os values. Aí, na aula anterior, eu tinha deixado aqui como value, mas na verdade é values com S aqui no final, tá bom? Lembrem de fazer essa correção lá no código, ok? Feito isso, agora a gente pode dar continuidade aqui ao resto do projeto. Seguinte, antes da gente começar a trabalhar com o Servlet, a gente tem que fazer aqui um mapeamento dele e também está adicionando aqui o projeto ao Apache Tomcat. Então aqui, ó, antes que a gente se esqueça, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou aqui no console, tá? Eu vou aqui em servers, e aqui eu já tinha configurado o Apache Tomcat no meu Eclipse, igual a gente já viu anteriormente. Só que esse projeto meu, eu tenho que adicionar ele. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aqui no projeto, e eu tenho que vir aqui na opção, ó, clicar em cima aqui do Apache Tomcat, certo? Aqui, ó, tá aqui, ó, Tomcat. Clico lá direito em cima dele, vou aqui, ó, adicionar e remover, tá? Aí, seguinte, você vai ver que vai estar aqui, por exemplo, deixa eu aqui aumentar. Tem aqui, ó, projeto concessionário web. Aí ele vai estar aqui na lista. O que você vai fazer? Vai selecionar ele e vir aqui em adicionar. Pronto. Aí vai ser agora um dos projetos que o Apache Tomcat vai poder estar o quê? Executando e carregando lá. Para a gente poder acessar ele via web, poder rodar ele, ok? Se você não fizer isso, você não consegue rodar o projeto, tá? Então não esquece. Então aqui eu já adicionei ele, aí agora eu dou um finish, prontinho. Agora, outra coisa importante é o seguinte, você vai vir aqui no projeto, vai descer aqui, ó, vai aqui nessa pastinha, ó, tem a pastinha source, né, que a gente escreve nosso código Java, onde tem aqueles pacotes que a gente fez, né, o controller, o DAO e no caso aqui o model, certo? Só que embaixo tem outra pastinha source, a gente vai nela, vai aqui na pasta também, na pasta web app, e aqui a gente tinha criado aqui os arquivos JSP. Só que aqui, ó, dentro da pasta webinf, que eu tenho aqui, ó, o arquivo web.xml, você vai dar um clique duplo nele, vai abrir ele, certo? E aqui, ó, seguinte, talvez você visualize ele dessa forma, tá? Que aqui você não vai estar vendo ele aqui no formato de código XML. O que você vai fazer? Você vai vir aqui na abinha embaixo, vai clicar em Source, você vai ver ele aqui no formato de código, tá? E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar aqui dentro do código dele e vai editar. O que você vai fazer? Você vai, no caso aqui, está adicionando esse conteúdo, que geralmente não é gerado por padrão. O que você vai fazer? Você vai fazer um mapeamento do servlet, controller servlet, que é esse que eu vou trabalhar, aqui dentro do arquivo web.xml, tudo bem? E aí você vai criar aqui a tag servlet, vai colocar aqui dentro dela subtag servlet name, que vai definir aqui o nome dele. Tá? Aqui eu coloquei controller servlet para me referenciar a minha classe controller servlet, que é essa que eu fiz daqui, tá bom? Depois disso, você vai definir aqui a servlet class, que é o quê? Que é o local onde está
a classe, né, o arquivo físico, a referência ao meu servlet. No meu caso é o seguinte, se eu for olhar aqui, ele está dentro do pacote, no meu caso aqui, br.com.aulaweb.controller. Aí depois eu tenho aqui o arquivo controller servlet, certo? Se você quiser conferir, você pode vir aqui também, ó, br.com.aulaweb.controller. Qual é o nome da classe? Controller servlet. Então, seguindo aqui, ó, essas referências, o que você vai colocar aqui, ó, em servlet class? br.com.aulaweb.controller, que é o pacote que ele está, ponto, o nome da classe Java, que na verdade é o meu servlet, controller servlet, tá? É assim que você define o nome aqui. Esse aqui em servlet name, você pode até escolher um nome a seu critério, não tem problema, desde que você mantenha ele como padronizado nos outros locais que você for precisar. Como, por exemplo, aqui no servlet mapping, que aqui é o seguinte, em servlet eu peguei o quê? Peguei a referência de onde está a minha classe servlet. Agora em servlet mapping eu faço um mapeamento para a parte Tomcat poder o quê? Acessar ele via URL, quando eu for precisar fazer uma requisição ao meu servlet, e aí com base no nome dele eu sei qual que é a classe que contém o mesmo. Então como é que vai ser aqui o mapping? Dentro do map eu pego o servlet name, com o mesmo nome que eu defini aqui dentro de servlet, tá? Então vai se aqui em cima é controller servlet, aqui tem que ser também, porque o mapeamento vai saber qual servlet que ele tem que se comunicar. Depois eu defini aqui o URL pattern, que vai ser a URL que eu vou colocar no navegador para eu poder acessar esse servlet. Eu coloquei /controller, tá? Podia ser que um oi, podia ser arroz, podia ser cachorrinho, né? Aqui é o nome da URL, tá? Desde que o servlet name aqui seja igual daqui de cima e a referência à classe controle servlet esteja correto, ok? Então aqui eu fiz o mapeamento. Então na hora que eu for lá na parte Tomcat agora, rodar meu servidor e acessar minha aplicação web, na hora que eu quiser fazer qualquer requisição meu servlet, eu tenho que usar aqui a URL, a rota /controller, tá? Com isso, eu já fiz a configuração aqui do meu controller, beleza? Agora, é o seguinte, agora que eu fiz aqui o mapeamento, eu posso voltar aqui para o controller servlet e começar a trabalhar aqui nele, tá bom? O que eu vou fazer? Vamos lá. No meu caso, eu vou estar aqui, ó, mexendo no método service, que é esse daqui. Então, eu vou criar aqui minha lógica, que vai ser o seguinte, toda vez que eu receber uma requisição, que eu estiver recebendo um dado que veio de uma página ou de outra parte da aplicação, eu vou estar recuperando por aqui e executando uma lógica para, no caso, eu estou tomando uma decisão, se eu vou navegar para a página A, para a página B, se eu vou ter que puxar dados do banco, e etc. Então, eu vou usar o meu servlet praticamente para isso, tá? Para fazer o controle das requisições, da navegação e comunicação com a base de dados. A comunicação com a base de dados vai ser feita também com auxílio da minha classe veículo DAO, que a gente implementou ela, certo? Mas, vamos aqui então. Primeira coisa que você tem que olhar aqui no servlet. Eu tenho aqui uns objetos que eles vão ser importantes, que são o request, que é da classe HTTP Servlet Request, e o response, que é do tipo da classe HTTP Servlet Response. Eu vou estar precisando deles aqui para lidar com as minhas requisições. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, no meu servlet, eu vou fazer aqui o seguinte. Eu vou definir aqui um comando padrão, uma variável, que com ela eu vou conseguir armazenar as informações de qual comando, qual operação que eu tenho que executar toda vez que chegar uma requisição. Essa requisição, eu vou obter os dados, por exemplo, de qual comando que está vindo, do que se trata a requisição, por meio do objeto request. Então, vou colocar aqui request.get parameter, tá? E aqui ele vai receber lá um comando, vou chamar aqui de cmd, tá? Então, vai ter aqui o cmd, e eu vou guardar esse comando dentro de uma variável, que eu vou chamar ela aqui também de cmd, e ela vai ser do tipo string. Estou declarando a variável que está para frente, gente. Bom, defini aqui, e aí com base no resultado que ela pegar, de alguma requisição que vier, eu vou ler o que tem no conteúdo aqui desse comando e vou executar aqui minha lógica, tá? O próximo passo que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte, como a maioria das operações eu vou ter que consultar uma base de dados,
Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu já vou declarar aqui um objeto do tipo veículo DAO. Eu vou trabalhar aqui com os dados do veículo. Então, vou criar aqui, ó, veículo DAO. Vou criar aqui uma classe do tipo dela. Vou chamar aqui de veículo DAO, certo? E aqui eu vou colocar, ó, new veículo DAO. Já vou instanciar ele aqui. Prontinho. Criei ele aqui. Outra coisa, deixa eu aqui pensar. Na verdade, eu nem vou instanciar ele aqui, gente. Vou deixar para instanciar ele depois. Vou colocar aqui como nulo. E vou criar aqui também um objeto que vai ser do tipo da classe veículo. Então, vou colocar aqui veículo. Vou chamar ele aqui de veículo, meio que óbvio, né? E eu vou deixar ele como nulo também. Aí, você vai checar aí no seu caso, se você já tem aqui alguns imports. Então, verifique se na sua aplicação você tem aqui o import br.com alweb DAO veículo DAO e também import br.com alweb model veículo, tá? Se não tiver esses imports, aí ele não vai reconhecer aqui esses objetos, tá? Você tem que checar ver se os imports estão ocorrendo, beleza? Só que aqui é o seguinte, gente, quando eu for trabalhar aqui com essas operações que vão envolver o banco, como a gente já aprendeu nas aulas anteriores, é bom você envolver essas operações dentro da estrutura try-catch. Então, eu vou criar aqui o bloco try-catch já de uma vez para ficar pronto, tá? Para poder estar lidando com qualquer tipo de erro, tá tratando ele caso venha ocorrer, enquanto eu estou trabalhando aqui, tá bom? E aqui eu já vou fazer o seguinte, vou aqui falar então que ele vai estar recebendo aqui uma exceção, tá? E aqui eu vou estar colocando exception print stack trace, beleza? E aqui eu vou estar tratando o erro true, new, deixa eu ver aqui. E como pode ter um erro aqui com manipulação do servlet, né? Deixa eu aqui colocar aqui servlet, vamos aqui autocompletar, que vai ser um servlet exception. E aqui é o seguinte, gente, aqui agora eu vou executar algumas operações que eu vou ter que lidar com requisição do servlet, com a classe HTTP servlet. E como tem eventos externos que não dependem diretamente da aplicação Java, então para eu poder estar tratando esses erros, eu vou ter que usar a estrutura try-catch para poder capturar eles, para ajudar a minha aplicação Java na identificação dos mesmos. Por isso que eu coloquei aqui esse try-catch, e aqui eu coloquei para tratar uma exceção usando aqui o servlet exception, tá? Ele vai capturar o erro e poder me descrever ele melhor caso seja um erro referente a algum problema com alguma requisição na minha aplicação, tá bom? Feito isso aqui agora, o que eu vou fazer? O seguinte, eu vou começar trabalhando aqui com a minha página de mostrar a lista de veículos. Então, eu vou ter que definir aqui o comando para quando chegar a requisição, para poder acessar ela. Então, como é que vai ser? Seguinte, até antes aqui de começar a arrumar ela, aqui dentro do try, eu vou pegar aqui meu objeto veículo DAO, deixa eu já pegar ele aqui, ó, e instanciar new classe aqui, ó, veículo DAO, beleza? Que aqui eu já vou poder usar ele aqui para fazer operações com banco. Outra coisa aqui, eu vou declarar aqui um objeto que é o request dispatcher, tá? Aqui eu vou criar uma instância do tipo dessa classe, que vai chamar RD, ela vai começar valendo null, tá? Que é o seguinte, esse objeto request_dispatcher, eu estou usando ele aqui, mas ele tem que ter um import para usar, que é o javax.servlet.request_dispatcher, tá bom? Não esquece de fazer o import dele. Aí agora aqui eu vou usar ele para fazer redirecionamento depois, para mandar, no caso, a minha aplicação para navegar de uma página para outra. Só que aqui, como ele ainda não tem dados de qual página que eu vou, eu deixo esse objeto aqui como nulo. Aí daqui a pouco eu vou estar usando ele. Bom, agora que eu fiz isso, agora sim eu vou trabalhar aqui com a questão de estar analisando o comando. Como que vai ser minha lógica? Lembra que aqui nessa linha aqui, ó, eu peguei aqui o parâmetro CMD, cada hora esse valor aqui CMD vai vir com um valor diferente,
tá? Um dos valores que eu vou estar configurando para estar pegando vai ser o valor listar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um if, que ele vai pegar o valor da variável cmd, certo? Variável cmd aqui, que ela vai ter acabado de receber o dado de uma requisição. E eu vou verificar o que significa requisição. Aí eu vou colocar lá. Como ela é uma string, eu vou usar aqui o comando, o método equals, vamos ver aqui, ignore case. Hoje o autocompletar não está colaborando. Equals ignore case. E aí eu vou comparar o conteúdo da variável cmd e vou verificar se veio para mim o comando listar, tá? Na hora que a gente fazer, no caso as demais páginas, vai ficar mais claro aqui o porquê. Mas aí vai ser o seguinte, aqui eu vou receber um parâmetro que vai vir de alguma outra página que mandou para mim, alguma outra parte da aplicação. E aí ele vai ficar salvo aqui dentro da variável cmd. Depois eu vou verificar se o conteúdo dentro dela que foi salvo é igual a listar. Se for listar, significa, de acordo com a lógica que eu estou implementando, que eu quero obter os dados do banco referente à lista de carros, né, veículos que eu tenho na minha base de dados. Aí eu vou obter ela, vou carregar e depois eu vou navegar para a página mostrar veículos, que é essa daqui. Então é esse meu raciocínio. Então, agora que eu fiz isso, eu vou usar aqui primeiramente a classe veículo DAO para fazer, lógico, a parte do carregamento. Então, vamos ver aqui, ó. Primeira coisa, eu vou criar aqui uma lista para receber o resultado do método listar do veículo DAO. Porque é o seguinte, a classe veículo DAO, o objeto dela, ele tem o quê? Tem um método listar, que ele me retorna uma lista de veículos. Só que eu tenho que salvar isso aqui em algum lugar. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou criar aqui uma lista de veículos, certo? Vou chamar aqui de veículos lista. E ela vai ser do tipo list. E aí eu vou armazenar dentro dela, é lógico, objetos do tipo veículo. Beleza, que é o compatível aqui com o retorno dele. Aí com isso, dentro do veículos lista, eu vou ter o quê? Minha lista de veículos, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui o objeto request ponto set attribute, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha lista de veículos que eu acabei de carregar ela com os dados do banco e vou passar os dados dela para o objeto request, que aí vai ficar carregado na memória os dados da minha lista de veículos para depois eu poder obter essa lista dentro aqui da página mostrar veículos, que aí eu vou poder carregar ela como tal, tá bom? E aí eu vou dar um apelido para ele, para poder saber como que eu tenho que acessar ele. Então vou colocar aqui, ó, lista veículos. Ou então posso colocar até igual aqui, ó, veículos lista. Mas eu vou colocar aqui a lista veículos, para vocês poderem ver que eu não sou obrigado a colocar o nome aqui do apelido igual ao nome do objeto, tá? Então beleza. Aí o que vai acontecer agora? Isso aqui, o objeto request vai ter carregado, vou ter usado ele aqui para carregar na memória, né? Minha lista de veículos, para eu poder carregar, acessar esses dados depois em alguma outra página para a qual eu estiver navegando, tá bom? Agora que eu fiz isso, o que acontece? Eu vou pegar e vou definir para qual página que eu quero ir após essa operação. Aí eu vou pegar aqui o meu objeto, lembra que eu fiz aqui o objeto aqui RD, que é do tipo request dispatcher. Então, eu vou pegar aqui o objeto request dispatcher e aqui eu vou chamar aqui um método dele que é o seguinte. Na verdade, nem vou chamar o método dele, eu vou pegar aqui o objeto request, certo? E aqui, no caso dele, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar aqui get request dispatcher, vou passar aqui uma string e aqui eu vou definir o seguinte, ó. Com o objeto aqui, request, eu vou chamar o método getRequestDispatcher e eu vou estar informando para qual página eu quero ir, né? Eu, no caso aqui agora, eu quero ir para a página mostrar veículos, que é essa daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui barra mostrar veículos.jsp. Prontinho.
Aí o que vai acontecer agora? Ó? Aí o objeto requestDispatcher, ele sabe, agora que eu carreguei ele com as informações sobre qual página eu quero ir, que eu quero ir para a página mostrar veículos.jsp, e além disso, ele também vai ter o que? Ele vai ter as informações da lista de veículos, tá? Então aí depois disso aqui, eu vou pegar o objeto requestDispatcher, fora aqui do if, que agora eu terminei de executar as operações aqui do listar, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou mandar, no caso aqui meu usuário, né, depois dessa requisição, para o destino lá, que é para a página mostrar veículos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, requestDispatcher, vou chamar aqui um método forward, e aqui eu vou passar o objeto request e o objeto response. Aí o que ele vai fazer? Vai pegar o objeto request, usar os dados dele, né? Que aqui no caso ele vai entender que é o seguinte, que ele tem que ir para a página mostrar veículos.jsp e lá eu vou ter o que? O acesso à lista de veículos, que na verdade contém o que? Veículos lista, que tem os dados que eu obtive lá do banco. E aí o que vai acontecer então? Ele vai me mandar agora para a página mostrar veículos, que é essa daqui. Aí eu vou estar carregando ela como tal. Só que chegando aqui, o que vai acontecer? O usuário não vai ver nada, porque eu ainda não implementei nada da interface dela. Então o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que implementar pelo menos aqui uma parte do código para a gente poder estar testando. Então o que eu vou fazer aqui? O seguinte, antes de mais nada, como eu falei, essa página aqui é JSP, então eu posso colocar o código Java no meio do código HTML. Então eu posso fazer algumas coisas aqui como import. Eu vou precisar, aliás, como import para usar métodos, objetos aqui do Java e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou implementar aqui algumas coisas aqui em Java, dentro da página do JSP, para a gente já poder estar indo testando, tá bom? Então, tá vendo aqui em cima, ó, eu tenho aqui uma parte aqui de configuração, e aqui dentro eu tenho aqui, ó, isso que eu chamo de scriptlet, que é essa estrutura aqui tem o que? Menor porcentagem, fecha porcentagem maior, né? Dentro dela eu posso colocar código Java. Só que aqui na parte superior da página, eu vou colocar aqui a palavrinha import, e aqui eu posso, igual, abre aspas, e aqui eu posso estar colocando o quê? O import das minhas classes Java. Aí é o seguinte, como eu já sei que eu vou ter que trabalhar com lista, então vou colocar aqui já o java.util.l maiúsculo list, certo? E aqui, que é uma das classes que eu vou ter que estar trabalhando o Java, tá? Outra coisa que eu vou ter que trabalhar aqui com outro pacote, que é o quê? Que é o java.util.i maiúsculo para me chamar o iterator. Depois aqui eu vou ter que importar também o pacote que é o br.com.aula.web.model.veículo. Eu vou ter que trabalhar com objeto tipo veículo. Então eu já estou importando aqui o pacote lá, tá? Que é do meu model veículo. Lembrando que onde que ele está? Aqui, ó, br.com aula web model veículo. Aqui, ó. Ele está aqui. Que é o pacotezinho dele. Fiz aqui o import. Beleza. Eu acho que isso aqui agora já ficou legal. E aqui eu vou colocar um title aqui para ela, né? Também vou definir aqui o title. Aqui eu vou chamar ela de o seguinte. Vou chamar aqui de concessionária Java Web MVC2, referência ao padrão MVC2, que a gente vai estar usando aqui, beleza? Então a gente definiu aqui o título da página. Outra coisinha que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou carregar aqui, vou gerar uma tabela, tá? Primeiro eu vou gerar aqui uma tabela simples, aí depois eu vou dar uma melhorada nela, que agora que o foco vai ser trabalhar com código Java. Eu vou carregar uma tabela com os dados vindos do meu Servlet Controller. Então, o que eu tenho que fazer agora aqui? Ó? Eu vou criar aqui um trecho de código Java, só que toda vez que eu criar um trecho de código Java, no meio do código HTML, eu coloco ó, menor porcentagem, porcentagem maior. Aí no meio dele que eu escrevo a minha lógica, certo? Meu código Java aqui. Agora que eu fiz isso, eu vou fazer o quê? Eu vou obter os dados da minha lista de veículos, certo? Então, como que vai ficar? Vamos aqui, ó. Eu vou criar uma lista, certo? E essa lista, ela vai ser o quê? Ela vai estar armazenando então lá um conjunto de veículos. Esse conjunto de veículos, de onde que eu vou tirar?
Aí que tá, eu vou pegar o objeto request, tá? Que é o mesmo objeto request, que é esse daqui, ó, do servlet, só que agora o que que acontece? Ele tem salvo aqui a minha lista de veículos, que faz referência ao quê? Ao meu veículos lista, que é o array que tem a lista de veículos lá, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o objeto request, certo? E vou usar ele para obter essa informação para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, request.get attribute, certo? E aqui eu coloco, abre aspas, e coloco lá o nome, lista veículos. Esse lista veículos é o quê? É o mesmo nome que eu defini aqui, ó. Quando eu coloquei request set attribute, e aqui entre aspas, ó, lista veículos, que ele faz referência ao veículos lista. Com isso eu vou obter aquela lista de veículos e vou guardar aqui dentro desse objeto veículos lista, na minha página, mostrar veículos, certo? Feito isso aqui agora, o que que eu faço? Vocês estão vendo que aqui está dando um probleminha, não está de compatibilidade? O que que acontece? Ó? Aqui eu tenho que converter o tipo. Então eu vou colocar aqui, ó, que o tipo que vai vir vai ser do tipo, na verdade vai ser do tipo list. O dado aqui vai ser do tipo list, tá? Então essa lista de veículos aqui vai estar recebendo o lista veículos. E aí eu vou ter convertido o dado que vem do getAttribute para o formato do objeto, né, do tipo da coleção lista, que aí eu posso estar agora acessando ela para me estar exibindo. É o seguinte, isso aqui é uma lista, tá? Então uma lista dinâmica. Aí agora eu posso usar ela para gerar uma tabela aqui para mim. Então o que que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar e vou estar usando ela aqui para gerar uma tabelinha como tal. Vamos ver aqui, ó. Seguinte, primeira coisa, depois gerar tabela, eu vou colocar aqui já um titlezinho, só para a gente poder saber do que se trata a página na hora, para identificar rápido. Então, coloca aqui, ó, H1 lista veículos. Depois disso, aí eu já criei minha tabela como tal. Então, coloca aqui, H1 lista veículos, e agora eu gero aqui o código da tabela. Como que vai ficar aqui, ó? Seguinte, vou criar aqui, ó, table, tag table, ó, abri e fechei. Agora aqui eu faço o cabeçalho da tabela, tá? O cabeçalho da minha tabela é o seguinte, ele vai ter aqui então a tag, deixa eu arrumar aqui, ó. Vai ter a tag tr, e aqui dentro eu vou ter as tags do tipo th para formar o cabeçalho. Aí eu vou exibir lá o código, o modelo, a marca, a placa, o valor, certo? E aqui e vai ter coluna aqui para as opções, é cada uma, no caso aqui das opções que vai ter. Na verdade que eu já vou adiantando e vou fazer o seguinte, a placa, eu vou querer colocar ela aqui antes do código, tá, do veículo, ok? Então coloquei aqui placa, beleza? Então essas aqui são as colunas da tabela, ok? Agora eu vou fazer a parte das linhas da tabela, tá? Na verdade isso aqui é o cabeçalho. Com ele aqui eu já vou ter uma ideia de quais colunas que eu vou ter. Então, eu vou ter uma coluna para placa, outra para código, outra para modelo, outra para marca, outra para o valor do carro e outra aqui para opções, certo? Depois aqui, eu estaria criando aqui, então, célula, aqui no caso, para cada uma dessas colunas, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou estar criando aqui uma linha, tr, aqui, vou ter aqui uma linha. Dentro dela aqui, eu vou ter várias células, certo? E aí o que vai acontecer aqui? Ó? Essa linha, cada linha vai ser para exibir os dados de um veículo. Aí dentro lá dela eu vou ter várias células. Uma, por exemplo, para exibir a placa do carro, outra para o código, outra para o modelo, outra para a marca, outra para o valor e outra para mostrar aqui a parte de opções, que vai ser tipo, ter um botão excluir. Bom, só que é o seguinte, eu quero gerar uma linha dessa para cada veículo. Eu não vou fazer isso manual. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou usar minha lista de veículos e vou usar uma estrutura iterativa para poder estar o quê? Carregando ela aqui na memória, tá bom? Então, como é que vai ficar? Seguinte, eu vou ter que misturar essa parte aqui do código
com o meu código Java, para eu poder gerar isso aqui de maneira dinâmica. Então, como é que vai ficar? Seguinte, minha intenção é pegar os dados aqui da lista de veículos e depois eu quero ir iterando por cada item da lista de veículos e gerar uma linha usando esse código HTML aqui como base, né? Eu vou estar replicando ele. Então, como é que eu vou estar misturando aqui agora o código? Vou colocar aqui, ó, porcentagem, aqui, ó, abre e fecha, né, aqui o scriptlet. Agora aqui eu vou estar criando o loop for. Então, coloco aqui for, certo? Abre, fecha chaves, cria aqui meu loop for. E aqui dentro, agora aqui eu vou definir aqui o iterator, para eu estar percorrendo meu loop. Então, eu vou definir aqui o objeto iterator, ele vai ter aqui o iterator i, tá? Que eu vou usar ele para estar percorrendo a lista de veículos. E ele vai começar aqui, ó, com o valor inicial que eu vou obter da lista de veículos, que é o que? Veículos.iterator. E aqui eu coloco i.hasNest. Aí o que ele vai fazer? Enquanto, no caso aqui, tiver alguém adiante na lista de veículos, ele vai o quê? Executar esse loop, tá? Só que aí é o seguinte, eu quero pegar esse código, no caso aqui, e exibir ele usando aqui o loop for. Só que eu não posso colocar ele aqui diretamente, aqui no meio do scriptlet. Aí como é que eu faço? Seguinte, tá vendo que aqui eu fechei, abri e fechei aqui o loop? O que eu vou fazer, ó? Tá aqui o código HTML, né? Então, depois aqui da célula, da linha, né? Eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui um outro scriptlet. Ó, abri ele aqui. Tá vendo aqui a chavinha que fecha o loop for? Vou tirar ela daqui. Ó, tirei ela daqui e joguei ela para cá. Aí agora, aqui ela vai estar fechando o loop for e o código HTML ele vai ficar dentro da estrutura do loop for, mas ainda seguindo o que? Seguindo assim, a sintaxe do código HTML, ele não vai estar diretamente misturado com o loop for, mas ele vai estar sendo o que? Gerado dinamicamente por ele, tá? Que não vai ficar assim misturado diretamente com o código Java, com o código HTML, mas aí a gente pode ir mesclando, respeitando aqui a estrutura do abrir e fechar chaves. Aí agora com isso eu posso o seguinte, para cada veículo que eu tiver, eu consigo o quê? Gerar esse código HTML várias vezes. E aí sabendo disso, o que eu vou fazer? A cada iteração, eu vou criar aqui um objeto do tipo veículo, tá? Do tipo veículo aqui. Eu vou chamar ele aqui de veículo minúsculo, tá? Veículo minúsculo, que ele vai receber aqui, ó, o valor do iterator, que eu vou colocar nest, valor do iterator, que tem a informação lá do objeto. Só que aí eu tenho que converter ele aqui para o formato do objeto veículo, para não ter problema de tipagem, tá? O que vai acontecer agora? Esse veículo, ele tem o dado do veículo como tal, tá? Vai ter o dado do veículo que está acessado naquela iteração do loop for. Aí agora aqui com esse objeto veículo, eu consigo exibir as informações dele dentro aqui das tags HTML, tá? Então aí eu posso fazer isso aqui a partir de agora. Então o que eu vou fazer aqui? Seguinte, dentro de cada célula eu vou estar exibindo aqui os dados do veículo. Então eu vou aqui, ó, nessa primeira célula, aí eu coloco aqui usando também, ó, scriptlet. Que aí eu coloco aqui, ó, código, aí eu coloco veículo, ponto, aí vamos supor, eu quero a placa, né, primeiro. Então eu coloco aqui get placa. Aí o método getPlaca retorna os dados da placa. Só que aqui é o seguinte, para eu poder exibir ele aqui, eu não posso colocar ele assim direto. Aí para dizer que eu vou exibir ele aqui, o conteúdo dele direto aqui no meio dessa tag, aí eu coloco aqui o operador de atribuição. Que aí ele vai entender que eu estou acessando o dado aqui da placa e estou querendo exibir ela aqui, tá? Ele entende essa sintaxe. Aí a mesma coisa agora, eu vou estar fazendo aqui com as demais células. Então eu coloco aqui, ó, scriptlet, para estar exibindo aqui o código Java, né? Executando o código Java aqui dentro do código HTML. Aí o que vai acontecer? Como ele aqui vai me retornar um valor, que agora aqui vai ser o ID, né, do veículo, que eu coloco ID, certo? Vou colocar aqui o ID do veículo.
Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar, vai exibir o ID do veículo no meio do código HTML. Por quê? Porque eu estou usando aqui o scriptlet para executar o código Java e estou usando aqui o operador de atribuição para estar exibindo o conteúdo dele aqui no meio do código HTML, tá? Bom, aí depois eu repito esse processo aqui também, agora aqui também para a coluna aqui do modelo. Aí que eu vou estar pegando aqui, ó, modelo do veículo. Depois eu faço aqui a mesma coisa, aqui também para a marca. Lembrando que esses métodos aqui fazem parte do model veículo, tá? Por isso que está dando certo. Depois aqui, ó, eu coloco aqui também para valor do veículo. Ok? E depois aqui, deixa eu ver, coloco aqui a tag td, fecha aqui tag td, que depois dessa coluninha aqui, vou colocar aqui algumas opções. Bom, pronto. Agora com isso aqui eu já fiz o básico para poder carregar aqui o conteúdo da minha lista de veículos lá na página. Então agora a gente pode aqui testar a aplicação. Bom, pessoal, então é isso, tá? A gente então acabou implementando aqui a parte do servlet, aqui com o controller. Implementou também aqui a parte de estar exibindo os dados aqui na página mostrar veículos. E aí na próxima aula a gente vai estar testando isso aqui com a parte Tomcat, executando para a gente ver se está tudo bem, para a gente depois poder ir adiante com o projeto, tá bom? Então aqui, muito obrigado por terem assistido essa aula e a gente se vê na próxima, tá bom? Tchau, tchau!